Esse episódio 19 de Blue Lock nos trouxe a história sobre o passado do Bashira e também o motivo dele gostar tanto assim do Isagi. Então, se você quer saber tudo sobre isso, quer acompanhar essa reta final de Blue Lock, não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações. Vai sair vídeo de Blue Lock agora toda semana. Deixe seu like no começo do vídeo para estar nos ajudando. Então, vamos nessa. Logo após ter ganhado a sua partida do 3x3, com o domínio total da partida sendo do Isagi e do Nagi, e a partida acabando com o gol do Barou, logo após o seu despertar, os três agora tinham que decidir quem do time adversário eles iriam escolher, e cada um tinha uma escolha diferente. O Barou queria o Kunigami por jogar parecido com ele e assim iria facilitar para ele fazer gol. Já o Nagi, ele queria o Rel, porque com os passes dele, com ele ajudando com isso, vai facilitar para eles fazerem os seus gols. E também pelo fato dos dois já terem jogado junto. E todos sabem que essa era a melhor escolha para eles. Até o próprio Isagi concorda, mas ele também tinha a sua opinião. E ele acha que ter essa pessoa passando o tempo todo a bola para eles, apenas fazendo isso, pode destruir o potencial deles. E que ele está à procura de alguém para fazer reações químicas, porque elas são essenciais para vencer nessa segunda seleção. E como ele devorou o Barou e o Barou devorou ele de volta, e essa imprevisibilidade que é a essência do futebol deles. E por isso ele quer alguém que possa devorar a gente. E só uma pessoa ali mostrou ser capaz disso, já que ele foi o único que ficou no ritmo deles durante toda a partida. E os três concordam com isso. E eles vão e chamam o Tigiri. E nesse momento a cara dos outros dois, até mesmo a própria do Tigiri, era meio de lamentação. Estavam tristes por ter perdido e ainda tá perdendo um dos seus companheiros. E o Tigiri, ele vem para esse time, mas antes ele avisa para o Kunigami que eles ainda não conseguiram vencer o Isagi e que ele vai segurar toda essa frustração que eles estão sentindo e esperar por ele. E assim ele foi para o outro time. Já o Nagi, ele vai até onde o Rel para conversar com ele e diz que a última jogada que eles tiveram que arriscar tudo, eles só fizeram isso porque sabiam que o Rel poderia fazer aquele passo. Por isso ele acha incrível. E depois de elogiar o Rel, o Nagi diz que vai na frente, mas tem certeza que... Mas o Rel interrompe ele, dizendo para ele escolher, já que é assim, porque ele não precisava do seu consolo, e diz para ele dizer com todas as palavras que não liga mais para ele, e diz que o Nagi esqueceu da sua promessa de serem o melhor do mundo, e que se ele quer o abandonar, apenas faça isso direito. Mas o Nagi, ele fica irritado e pergunta se ele vai ficar satisfeito em ser escolhido agora. E eles formariam um time, mas isso não teria emoção nenhuma, e que foi ele que esqueceu da sua promessa, porque ser o melhor do mundo não é tão fácil assim. E ainda diz que ele era um saco e pede para ele esquecer que ele existe. E depois de ouvir isso, o Rel, ele fica ali totalmente desmotivado, e o Isagi ainda fala para ele se tornar aquele que escolhe e não aquele que é escolhido, porque só aqueles com potencial para ser o melhor atacante do mundo sobrevivem no Blue Lock. E isso foi só a pá de areia no caixão do Rel. Ele já estava desgastado com essas palavras do Isagi, que só fez ele se afundar ainda mais. Mas o Kunigami aparece nessa hora, pega ele pela sua camisa, o levanta e diz para ele não abaixar a cabeça, porque ele tem que olhar eles indo embora, porque se eles ficarem de cabeça baixa agora, aí sim vai ser o fim deles. E com isso, o time Isagi, Nagi, Barou e agora o Tigiri avançam para a quarta parte. Na segunda parte do episódio, conta um pouco sobre a história do Bashira e mostra ele quando era criança conversando com a sua mãe sobre o monstro que ele consegue ver. Mas para a mãe dele, aquele monstro era para ser considerado um amigo que só ele conseguia ver. E ela pergunta se esse amigo joga futebol do jeito que ele joga. E ele fala que sim, mas que queria mesmo era um amigo de verdade para poder jogar junto. E ela fala que espera
que ele consiga achar alguém assim um dia. E mostra o que ele estava fazendo nesse exato momento, que era treinando com o Rin. Já o Isagi, ele estava no seu quarto tentando conversar com o restante do seu time sobre enfrentar ou não o time do Itoshi Rin, mas ninguém tá prestando atenção no que ele fala. E agora ele tá numa situação difícil, porque ele tá com 3 companheiros que são extremamente difíceis de lidar. E o Barou, ele começa a reclamar porque tá tudo bagunçado ali, mas nenhum dos dois quer arrumar nada. E eles começam a discutir. E o Isagi tenta acalmar eles e diz que vai pegar algo para comer. Mas o Shigiri diz que passa, porque ele vai cuidar da sua perna agora. Já o Nagi diz que vai ficar ali deitado vendo vídeo. E o Barou concorda em ir junto com ele, mas é para aqueles dois limparem o quarto todo. E quando o Barou e o Isagi, eles estão ali, sentados jantando, mas eles não estão falando nada, tá aquele climazão tenso. E o Isagi, ele fica pensando que ele ainda deve estar com raiva pelo que ele falou durante a partida. Mas ele falou aquilo por causa do calor do momento e da adrenalina. Mas o Barou, ele se vira para ele e pergunta o que ele vê quando está no campo e que tipo de futebol ele quer jogar. E o Isagi diz que suas armas são o chute direto e sua visão espacial, e que ele adicionou um movimento fora da bola para ajudar ele a se posicionar. E o Barão entende que é assim que ele consegue controlar o campo. Já o Isagi, ele pede desculpa pelo que ele tinha falado durante a partida, mesmo tendo sido para poder ganhar. E o Barão diz que mandou ele retirar o perna de pau, mas de resto ele tinha razão, porque ele não é nenhum frango que não consiga mudar depois de entender o que significa a dor. E que agora ele está mais forte porque ele já morreu uma vez e rastejou de volta. E o Isagi disse que ele era maneiro demais e que tá gostando de como ele tá agora, porque o Isagi, ele conseguiu adestrar o Barou. Não tá aparecendo, mas ele conseguiu fazer isso. E o Barou fala que só tá perguntando tudo isso para poder entender como ele joga, para poder devorar ele. E que se ele ficar elogiando assim o vilão, ele vai acabar perdendo o papel principal. Mas o Isagi, ele disse que tá tudo bem, que pode contar tudo sobre ele, porque ele vai evoluir 2 vezes mais rápido do que o Barou. Já o Barou diz que vai evoluir 3 vezes mais rápido, porque ele não vai devorar apenas o Isagi, vai devorar aqueles outros 2 também. Já no quarto, o Nagi, ele estava assistindo seus vídeos sobre futebol, porque ele queria copiar os movimentos do cara que ele estava vendo, mas ele não sabia quem era. E o Tigre disse que aquele era o Noel Noah, vulgo melhor atacante do mundo. Mas o Nagi não conhece ninguém sobre futebol. E ele pergunta sobre a perna do Tigre, já que ele disse que ia cuidar. E ele explica que a perna dele é basicamente uma bomba relógio que pode dar ruim a qualquer momento se ela quebrar de novo. Mas ele não se arrepende de nada, porque tem um monte de gente que ele precisa derrotar para se tornar o melhor do mundo. E o Nagi acha que ele é super maneiro e o Tigre decide mostrar vídeos sobre outros jogadores de futebol. E indo em direção ao quarto, o Isagi, ele está pensando que seu time tem muito potencial agora com toda essa galera reunida e que ele mal pode esperar para poder enfrentar o Itoshi. E chegando no quarto, o Barou diz que é bom que eles tenham limpado tudo, mas quando ele abre a porta, tá uma completa bagunça, porque eles estavam brincando de tentar dominar as coisas de dentro do quarto, e o quarto tava completamente bagunçado. E isso faz o Barou perder a cabeça, porque ele é ali um maníaco por limpeza, mas todos os outros estão se divertindo ali na cara dele mesmo, sorrindo dele. Já o Bashira, ele está treinando com o Rin, e lá o Rin, ele basicamente está humilhando ele, e diz que ele não pode o vencer com um drible que depende apenas de instinto. E o Bashira fala que não tem como saber se ele não tentar, mas o Rin diz que já sabe, porque parece que ele está se divertindo enquanto dribla, mas a verdade é que ele tem medo de lutar sozinho, por isso que ele está procurando alguém com o seu futebol, e um ego meia boca desse não mexeria com ele. E o Bashira, ouvindo tudo isso, ele fica completamente espantado, porque ele revelou toda a verdade sobre ele. Então nos mostra mais um pouco sobre a infância do Bashira, e dessa vez quem tá narrando é a mãe dele, e lá ela fala que ele ama tanto o futebol que ele dorme e acorda, passa o dia e a noite segurando uma bola, e em essencial ele amava driblar,
às vezes parecia que ele tinha se tornado um com a bola e que essa sensação era maravilhosa e que para ele não existia nada mais divertido do que isso. E isso era o que ele acreditava. E quando ela tá falando tudo isso, é mostrado de fundo ele jogando contra os meninos. E lá ele consegue driblar todos eles e marcar o gol. E isso faz os outros meninos achar que aquilo era chato. Mas o Bashir, ele tenta fazer aqueles meninos também tentarem, porque se eles tentassem, eles iam conseguir fazer alguma coisa maneira, porque não tem nada mais divertido do que jogar futebol. Mas os meninos acham que ele é muito esquisito e eles vão e tentam sair de lá. Mas o Bashir começa a brigar com eles. Ele vai pra cima de um dos meninos e eles se juntam e bate nele. E quando ele conta para sua mãe, ela fala que ele não é esquisito, é só porque eles não conseguem sentir o mesmo que o Bashir. E ele pergunta o que ele pode fazer, porque ele só quer jogar futebol com outras pessoas. E a mãe dele vai e elogia ele e diz que muitas pessoas querem acreditar em algo, mas quando viram adultas não conseguem mais. E esse algo era o monstro que o Bashir via. E depois de escutar essas palavras da mãe dele, o Bashir, ele começa a aceitar tudo isso e ele passa a jogar bola com esse monstro, já que as outras crianças não queriam jogar junto com ele. E quando ele vai jogar bola com outras pessoas, ele vê que elas não são os jogadores especiais, porque o monstro estava sempre à frente delas. E estando mais bem posicionado, ele toca para esse monstro e não para as outras pessoas. E quando ele via os jogos na TV, ele sabia que aquelas pessoas jogavam do jeito do monstro. Então ele começou a querer jogar com eles, para poder assim compartilhar essa felicidade que ele sentia. E ele continuou acreditando nesse monstro, enquanto procurava essa pessoa que correspondia a tudo isso. Mas, às vezes, ele tinha medo de não conseguir encontrar essa pessoa que o entendesse, e medo de continuar jogando sozinho para sempre. E esses pensamentos faziam o Bashir se sentir solitário. E foi nessa época que ele recebeu a carta do Blue Lock, chamando ele para participar. E lá havia vários jogadores com diferentes estilos de jogos. Então lá tinha que ter alguém tão bom quanto o monstro. E esse era o lugar aonde ele poderia jogar com o seu futebol de verdade. E fazia ele se sentir no paraíso por finalmente estar jogando do jeito que ele sempre queria. Mas ele começa a pensar, se não tivesse ninguém melhor do que o monstro ali, alguém que o entendesse. E é nessa hora que o Isagi resolve não acertar o mais fraco, e sim ir atrás do mais forte. E isso fez o Bashir gostar dele, porque aquilo era algo que o monstro faria. E ele viu no Isagi o jogador que ele sempre esteve procurando, para finalmente poder ser amigo e jogar junto. E é por isso que o Bashir acredita tanto assim no Isagi, por causa de tudo isso, por causa desse monstro. Depois disso, ele está conversando com o Rin para saber como ele sabia que ele estava procurando alguém, porque ele tem um monstro dentro dele, e esse monstro é a sua visão ideal de futebol, a que ele sempre quis jogar. E ele veio até o Blue Lock para achar essa pessoa. Mas para o Rin, se ele continuar assim, obcecado com essas coisas infantis, ele sempre vai jogar de maneira meia boca. E que é para ele ficar jogando com esse monstro, enquanto ele, Rin, vai se tornar o melhor do mundo. Mas para o Bashir, ele era só outro monstro, diferente do Isagi. E quando eles saem de lá do campo que eles estavam jogando, o Isagi estava esperando ele do lado de fora. E lá ele fala que o estava esperando e que veio para buscar como ele tinha prometido. E ele pergunta se o Rin está pronto. E com isso, o Bashir, ele fica em um dilema interno para saber entre o Isagi ou o Itoshi Rin, qual desses dois monstros conseguirá alegrar mais o seu coração. Então, no próximo episódio, veremos o jogo do time do Isagi contra o time do Itoshi Rin com o Bashir. Então, não esqueça de se inscrever. Por favor, deixe seu like aqui no finalzinho do vídeo se você ainda não deixou. Assiste nossos outros vídeos que vão estar passando aqui. Vai ter vídeo de bloco. Nessa reta final a gente vai estar trazendo aqui pro canal. Comentem o que você achou. E no mais, era só isso. Falou!